Seja bem-vindo, seja bem-vinda, professor Igor Assis por aqui. Bora continuar a nossa jornada e hoje nós vamos mergulhar em um tema que às primeiras vistas aí pode até parecer que é um assunto de gente mais velha, um assunto mais de adulto, mas que na verdade tem tudo a ver com a gente, com as nossas escolhas, com os nossos sonhos, né? E claro, com o futuro que a gente quer construir. E o nosso bate-papo hoje é sobre ética e tomada de decisão. Bora lá, pensa comigo. Quantas vezes por dia a gente toma decisões? Você já parou a pensar sobre isso? Quantas vezes por dia nós tomamos decisões? Desde das mais simples, desde as decisões mais simples, como a gente escolher o que a gente vai vestir, o que a gente vai postar aí nos stories, até mesmo decisões mais complexas, como por exemplo decidir aí que curso a gente vai fazer ou como lidar com um conflito entre amigos. Agora, imagina isso no mundo corporativo, no mundo dos negócios, onde as decisões podem impactar a vida de dezenas, milhares de pessoas no meio ambiente, na economia. É pesado, né? Bom, é por isso que entender sobre ética não é só sobre, é bom entender sobre ética porque é algo legal de saber. Na realidade, é uma necessidade, uma ferramenta poderosa para não só sobreviver no mercado, mas para fazer a diferença de verdade. Nesse nosso encontro, nessa nossa aula, nós vamos desmistificar a ética. Nós vamos sair daquele conceito que a ética é só sobre não roubar e nós vamos explorar na realidade como a ética ela está presente no dia a dia das empresas, nas pequenas e nas grandes escolhas, e como ela pode ser, inclusive, um superpoder para quem quer ser um administrador, um profissional inovador e respeitado. Eu sei que quando a gente fala em ética, quando a gente fala em decisões, pode vir aí à mente aquela imagem de pessoas extremamente sérias, de terno, em salas fechadas, discutindo coisas complicadas, mas a realidade é outra. A ética, ela tem a ver com autenticidade, com coerência, com aquele feeling, né? Aquele sentimento que a gente tem quando algo não parece certo e com a coragem de agir, mesmo quando ninguém está olhando, agir de forma correta. Ética se conecta a tudo isso. Então, espero que você esteja preparado, preparada para embarcar nessa jornada. E hoje nós vamos sair daqui do nosso encontro, não só com mais conhecimento, mas também com uma bagagem emocional, uma bagagem intelectual para enfrentar aí os dilemas que virão, seja no dia a dia na empresa, na faculdade, na escola, no primeiro estágio ou até mesmo na vida. Respira fundo, abre aí a sua mente e vamos nessa. Então agora que a gente já deu essa pequena introdução, e já te passei que ética não é uma palavra, ou melhor, um palavrão chato. Vamos ver aqui, vou te explicar direitinho o que a gente pretende conquistar hoje aqui com o nosso encontro. Os nossos objetivos da aula
são aí como a playlist de uma festa. Eles vão definir aí o ritmo, o clima, o que a gente, né, quer sentir aí quando acabar. E hoje a nossa playlist tem três elementos principais. Primeiro, compreender os princípios éticos, profissionais. Quer dizer, compreender os princípios da ética profissional, que é a base de tudo. Né? Então, veja, compreender esses princípios, né, significa que a gente vai parar, né, para pensar sobre o que é ser ético no trabalho. Quais são as regras que às vezes não estão escritas, mas que guiam aí as ações, né, de um profissional. Será que a gente só deve seguir o que está escrito na lei? Óbvio que não. Então nós vamos explorar conceitos como integridade, responsabilidade, justiça, né, respeito. E o mais legal, nós vamos ver como esses princípios não são só coisa de empresa, tá? E eles se aplicam na nossa vida, né, já no hoje. Então, quando a gente é honesto em um trabalho em grupo, por exemplo, quando a gente assume um erro, quando a gente defende um colega que está sendo injustiçado, tudo isso é ética em ação. A ideia aqui é que você saia da aula não só sabendo definir ética, mas sentindo que esses princípios fazem parte de quem você é, de quem você quer se tornar como profissional, ok? O segundo objetivo é onde a coisa fica interessante, tá? Porque nós vamos fazer uma análise sobre dilemas éticos reais. E olha, dilema não é aquela coisa, tá? Entre escolher o que a gente vai comer. São situações onde não existe uma resposta tão óbvia, onde, né, a gente precisa escolher na realidade um caminho e quais as consequências das nossas escolhas. Eu quero até te trazer aqui um caso do mundo aí corporativo, né? Tipo, o que fazer quando o seu chefe pede para você omitir, né? Não falar uma informação importante, ou quando você descobre aí que um colega está cometendo uma irregularidade, né? Tudo isso são dilemas éticos que você pode enfrentar. Aqui nesse objetivo, a proposta é treinar o nosso músculo ético. É como um exercício, né? Quanto mais a gente pratica, mais forte fica a nossa capacidade de enxergar os detalhes, né? De medir, né? O que é certo, o que é errado, né? E o melhor, tá? Quando a gente treina o nosso músculo ético, a gente faz, né, é, coisas, né, que se alinham aos nossos valores. E por último aí, dentro dos nossos objetivos, né, é desenvolver critérios para uma tomada de decisão ética. Isso aqui talvez seja um objetivo que eu falo, né, mais prático, porque de nada adianta a gente saber a teoria se na hora H a gente trava ou toma uma decisão, né, da qual a gente se arrependa depois. Então nós vamos conhecer aí é, alguns elementos práticos aí do dia a dia, né, para colocar na nossa rotina, né, a ética. Então, a meta hoje aqui é que você saia com uma caixinha de ferramentas para usar sempre que você se deparar com uma encruzilhada ética. Assim, ao invés do desespero, você vai sentir confiança para analisar, decidir e agir, sabendo que fez a melhor escolha possível com as informações que você tinha. Então, resumindo, hoje é o dia, é o nosso encontro, né, da gente sair do achismo e entrar no fazismo, de fazer, né, de forma ética. Ok? Então, agora que a gente já sabe aonde a gente quer chegar, né, é hora de abrir o jogo e entender o que é
de fato, ética profissional. E por que a ética profissional ela é tão importante? Então eu trago agora para você os fundamentos da ética profissional. Vamos começar então pelo básico. Tá? Ética não é só uma matéria chata da escola ou da faculdade. Ética é tipo o GPS da nossa vida profissional, é o que nos guia, nos direciona quando a gente está numa encruzilhada e precisa decidir qual caminho seguir. Mas afinal, o que é ética profissional, Igor? De um jeito bem simples, tá? É fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando e principalmente quando fazer a coisa errada, tá? Às vezes pode parecer fácil, mas mesmo assim a gente faz certo, tá? Sem querer levar vantagem. Basicamente essa é a essência da ética profissional. Fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando e mesmo que fazer a coisa errada seria mais fácil. Né? Então, imagina só, você confiaria, né? Imagina só assim a situação. Você confiaria em um amigo que vive te passando para trás? Acredito que não. Então veja, no mundo profissional é a mesma coisa. A ética constrói confiança. E confiança é a moeda mais valiosa em qualquer relação, seja com os clientes, seja com os colegas de trabalho, seja com o chefe ou com a sociedade como um todo. Mas não para por aí. A ética também, ela é uma vantagem competitiva. Isso mesmo, porque empresas que são éticas, elas atraem melhores pessoas, melhores talentos, porque quem não quer trabalhar em um lugar onde você é respeitado e valorizado? Empresas éticas, elas conquistam a lealdade dos clientes e ainda têm uma imagem fortalecida no mercado. E veja, em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conscientes e cobrando posicionamento, ser ético deixou de ser opcional e virou estratégia. Agora, quais os princípios básicos que guiam, que direcionam aí a ética profissional? Eu quero te citar aí alguns desses princípios básicos. Tá? Princípios básicos essenciais que devem nos guiar dentro da ética profissional. O primeiro deles, integridade. Ser honesto em todas as situações, sem exceções. Outro princípio, assumir as consequências dos seus atos, acertando ou errando. Isso tem a ver com responsabilidade. Outro ponto, valorizar as pessoas, as diferenças, valorizar e respeitar os direitos das pessoas, agir com imparcialidade e igualdade, garantindo que todos sejam tratados da forma correta e agir sempre de uma forma clara, sem esconder informações, ser transparente. Esses princípios que eu te falei agora, integridade, responsabilidade, respeito, justiça, transparência, esses princípios, eles são como uma bússola moral. Eles nos ajudam a navegar em águas turbulentas e a tomar decisões que no final do dia vão nos deixar orgulhosos, orgulhosas de quem somos e do legado que a gente está construindo. Então, guarde isso. Ética não é um peso, não é um fardo. É um super poder. É o que separa os profissionais medíocres dos profissionais verdadeiramente incríveis. E acredite, no longo prazo, a ética, o bom comportamento, ele sempre
compensa. Pode ter certeza disso. Então, entendendo aí essa base, né, esses princípios, né, éticos, é hora da gente colocar a mão na massa e falar sobre os dilemas éticos mais comuns que aparecem no nosso dia a dia. Aqui a coisa fica real, né? Então veja, um dilema ético não é aquele problema com que a gente, não é aquele problema que a gente enfrenta que tem uma resposta óbvia, tá? Os dilemas de verdade são aqueles que nos fazem ficar acordados à noite pensando, gente, e agora? São as situações em que não existe, né, um certo e um errado tão claro, né? Muitas vezes você vai passar por isso, você vai viver situações que o certo ou o errado não está tão claro assim. E quando você vive essa situação, né, você está diante de um dilema ético. E todo mundo, em algum momento da carreira, na vida profissional, vai passar por isso. Agora, professor Igor, quais são aí os dilemas mais comuns, né, que a gente pode enfrentar? O primeiro dilema, né, um dos dilemas mais comuns, é o conflito de interesse. Imagina que você é o gestor, é a administradora de uma empresa e precisa escolher um fornecedor. Aí você descobre que uma das opções, para ser fornecedor é a empresa do seu primo. O que você faria numa situação dessa? Você contrataria uma empresa que é da sua família? Ou você vai ignorar o parentesco e escolher a melhor empresa, o melhor fornecedor para a empresa que você é gestor? Esse é um clássico conflito de interesse. Né? Então, a dica aqui, quando você está diante de um dilema de interesses, igual esse exemplo que eu te dei. Você é o administrador de uma empresa, precisa contratar um fornecedor e algum parente seu tem uma empresa. O que fazer? É um dilema. A dica aqui é sempre priorizar, pensar no interesse da organização que você trabalha e ser transparente em toda a relação. Mesmo que você trabalhe numa empresa e pode contratar uma empresa, né, de um amigo seu, de um parente seu, você tem que ver se aquela contratação, né, se aquele fornecedor vai ser bom para a empresa e deixar isso muito claro. Né? Eu escolho, né, por aquilo que é interesse da empresa que eu trabalho. Tá? Um outro dilema, um outro dilema ético, que é a privacidade versus a transparência. Imagina só, Igor, me explica direito, né, esse dilema entre privacidade e transparência. Olha esse dilema ético. Imagine que você descobre que um colega de trabalho está passando por um problema de saúde muito grave, mas ele não quer que ninguém saiba. Olha a situação. Imagina que você sabe aí que um colega teu de trabalho está com um sério problema de saúde, mas ele contou para você, mas ele não quer que ninguém saiba. Por outro lado, a ausência desse teu colega de trabalho que está enfermo, a ausência dele na empresa está afetando o time, está afetando a equipe. Olha só que dilema. Você tem um colega de trabalho, ele está passando por um problema de saúde, ele contou para você e ele não quer que você saiba. Só que esse teu colega, pelo problema de saúde, ele está faltando direto lá na empresa e está prejudicando o time. O que você deve fazer, né, num dilema desse? Você deve respeitar a privacidade do teu colega no que se refere ao problema de saúde ou você deve ser transparente com a equipe ou com a empresa e falar do problema de saúde do colega? Ele pediu para você não falar. Gente, olha que dilema delicadíssimo. Né? Quando a gente se depara com um dilema desse, né, privacidade versus transparência, tá? A chave aqui, né, o importante, tá? Um elemento importante aqui é encontrar, na realidade,
o equilíbrio, encontrar o equilíbrio. É, e sempre que possível, conversar abertamente com a pessoa envolvida. Então, diante de um dilema, privacidade versus transparência com a empresa, eu vou conversar com a outra pessoa, explicar para ela o impacto, né, que ela está causando, para chegar aí a uma posição, a ser dada para a empresa. Não se esqueça, você trabalha para uma empresa, e você precisa, priorizar os interesses da organização, ok? Um outro dilema que você pode viver na sua vida profissional é a pressão por resultados. Ser pressionado por resultados, a pressão, né, por conquistar algo. Imagina que seu chefe estabeleceu uma meta quase que impossível de ser alcançada e a equipe está desesperada. Imagine então que seu chefe, deu uma meta quase que impossível, um objetivo quase que impossível de ser alcançado, e o time está desesperado. E aí um colega teu de trabalho sugere maquiar os números para atingir o objetivo. Então, o número real é um determinado valor, e aí vamos colocar, vamos maquiar, vamos, mostrar um outro valor. Você sabe que isso é errado, mas, como o teu colega sugeriu, você fica preocupado em bater de frente com o seu colega porque você teme perder o seu emprego. E aí vem, o que você faria? Você cederia à pressão? Esse talvez seja o dilema mais cruel do mundo corporativo. E aí qual a saída para isso? Bom, a saída é lembrar que resultados conquistados de forma antiética sempre cobram um preço. E esse preço é alto demais. O importante é entender que, se o resultado não é aquilo que está, traçado, se o objetivo conquistado não é aquilo que a empresa quer esconder ou criar, um outro número, com maquiar, e fornecer um outro número, é uma atitude antiética. E lá na frente, isso pode pesar. Não se esqueça, precisamos priorizar os interesses da organização quando nós falamos em ser um profissional ético. Tá? Então veja, o importante é entender que enfrentar dilemas éticos não né, é um sinal que as coisas estão ruins dentro, da empresa. Não. É, Na realidade, enfrentar dilemas éticos, faz parte da jornada profissional, faz parte, da jornada humano, da jornada do ser humano. O importante é você, sempre respirar fundo, e não esquecer daqueles princípios básicos que formam aí, a ética. Respeito, integridade, honestidade, conseguir colocar, a cabecinha, no travesseiro e dormir em paz. Esses dilemas fazem parte. Tá? E aí é onde se faz valer os elementos que também se conectam aos seus valores. Porque, vou te falar uma verdade. Os dilemas, as situações, às vezes complexas dentro da empresa, elas vão acontecer. Fazem parte, de um processo, porque a empresa é formada por seres humanos. E esses seres humanos, têm percepções diferentes, têm comportamentos aí, às vezes diferentes do teu, ok? Então, saiba que no dia a dia você vai enfrentar esses dilemas éticos, tá? E também no dia a dia, dentro da empresa, você vai precisar, muitas vezes, tomar diversas decisões.
tá? Agora, como que a gente toma uma decisão ética? Existe, na realidade, critérios para uma decisão ética. Então, imagine a seguinte cena: você está no seu estágio ou no seu primeiro emprego, né, e você se depara com uma situação complicada. Seu coração acelera, sua mente fica confusa, né? E aí vem aquela perguntinha, gente, e agora? Como ter certeza de que eu estou fazendo a escolha certa? Calma, né? Nós vamos conhecer vamos colocar assim, três testes práticos, tá? Que vão aí, né, ser um kit na realidade de sobrevivência ética no mundo corporativo, tá? Então existem aí três testes, né, práticos que são como ferramentas de sobrevivência no ambiente corporativo. O primeiro teste aí para te ajudar, né, em decisões éticas é, é o teste da publicidade. Como assim, Igor? Teste da publicidade. Pensa o seguinte: antes de tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: como eu me sentiria se a minha escolha virasse uma manchete de jornal ou uma publicação numa rede social ou num programa jornalístico? Vou repetir. Olha o teste da publicidade que te ajuda a tomar uma decisão mais ética. Teste da publicidade. Diante de um dilema, diante, né, de uma situação complicada, né, você se pergunta: como eu me sentiria se a minha escolha, se a minha decisão viesse a público? Né? Então, se a ideia de ver a sua decisão estampada para todo mundo, né, para o mundo inteiro, te dá arrepios, é um sinal claro de que talvez não seja a melhor opção. Esse teste, na realidade, te força a pensar na transparência e no impacto social das suas ações. Afinal, se nós não estamos dispostos a assumir em público uma atitude, será que essa atitude que a gente quer tomar realmente é a correta? Olha como que esse teste da publicidade te ajuda aí, a pensar sobre a sua resposta, a sua atitude. E agora vem um outro teste, que é o teste da reversibilidade. Teste, você está vendo a palavrinha aí, teste da reversibilidade. Essa aqui é para você exercitar, esse teste aqui é para você exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro. A pergunta chave, essencial desse teste é: eu gostaria que fizessem comigo o que eu estou prestes a fazer com os outros? Olha só, quando você está diante de um dilema, que você vai precisar tomar uma decisão, e a sua decisão vai impactar na vida do outro, né? Faça o teste da reversibilidade. Você vai se perguntar: eu gostaria que fizesse comigo o que eu estou prestes a fazer com os outros? Coloque-se no lugar de todas as pessoas que serão afetadas pela sua decisão. Coloque-se no lugar dos colegas, dos clientes, dos fornecedores, da comunidade. Se você não gostaria de estar na pele deles, na situação que eles, né, vão ter que enfrentar, é hora de você repensar. Esse teste ele é poderoso porque ele nos conecta com a nossa humanidade e nos lembra que por trás de toda decisão profissional existe pessoas reais com sentimentos reais. Então, toda vez que você precisar tomar uma decisão e vai envolver questões éticas, se pergunte, faça o teste da reversibilidade. Eu gostaria que fizessem comigo. E por último, mas não menos importante, é o teste dos valores organizacionais. O teste dos valores organizacionais se conecta ao quê? Ao manual, às regras da empresa. Toda organização séria, toda empresa séria, ela tem uma missão, uma visão e valores que são compartilhados
com os colaboradores. Então, se para a sua decisão você está em dúvida, é, é legal o quê? Confronte sua possível decisão com o que está no manual de valores da empresa. A pergunta que você precisa fazer a você mesmo, quando a gente fala do teste dos valores organizacionais, a pergunta que você precisa fazer a você mesmo é: essa minha atitude está conectada com o que a empresa acredita? Se a resposta for não, tá? Você pode estar indo contra as regras, contra a cultura da empresa, a cultura organizacional. E isso não vai terminar bem. Mas atenção, tá? Não significa fazer que você deve fazer tudo o que a empresa manda, né? Você precisa sim usar os valores pessoais, os valores éticos da empresa de uma forma coerente. A verdade é que nenhum desses testes é uma bola de cristal que vai te dar todas as respostas. Mas esses testes são ferramentas incríveis que vão clarear o seu pensamento e acalmar a sua ansiedade e te dar mais segurança na hora de decidir. O mais legal é que você pode usar esses critérios, esses testes, não só no trabalho, mas em qualquer situação da sua vida. Lembre-se, tomar decisões éticas é sobre posicionamento, não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. É sobre parar e refletir para escolher o melhor caminho. Aquilo que mais se conecta com a pessoa, com o profissional que você deseja ser. E para expandir mais o nosso olhar, né, porque por mais que cada um de nós seja responsável por nossas escolhas, a verdade é que aqui o ambiente onde a gente trabalha também nos influencia. Influencia as nossas decisões éticas. Né? Então veja, imagina o seguinte cenário. Você chega numa empresa onde todo mundo age de uma forma questionável. Os líderes, fecham os olhos para as irregularidades, para as coisas erradas, né? É, e aí você pensa, pô, isso vai contra os meus valores, né? E às vezes quando você trabalha num ambiente onde existe aí uma cultura organizacional não tão ética, você começa também a questionar suas decisões e começa também a questionar se você deve ou não permanecer naquela empresa. Por isso que cultura organizacional ética é tão importante. Porque quando a gente está envolto dentro de uma cultura organizacional que também não é ética, né, isso começa a prejudicar as nossas decisões, começa a nos prejudicar como seres humanos. Por isso que é fundamental para uma empresa construir uma cultura, um ambiente, né, ético. Ah, Igor, mas como que uma empresa pode construir, uma cultura ética positiva? Existem três pilares, três elementos essenciais para construir uma empresa ética. O primeiro, a liderança pelo exemplo. Quem é líder precisa praticar a ética profissional. Não adianta o dono da empresa, o presidente da empresa, fazer um discurso lindo sobre ética se depois a gente descobre que ele faz coisa errada, que ele sonega imposto, que ele maltrata os funcionários. Os líderes, eles são exemplos, são espelhos. As ações dos líderes, mostram o código de conduta dele. Quando a liderança vive valores éticos, isso cria um efeito positivo dentro da organização e esse elemento da liderança pelo exemplo, né, a liderança pelo exemplo, é um dos pilares essenciais para se construir um ambiente ético, uma cultura ética. Um outro elemento
interessante para se construir uma empresa ética, uma cultura ética, são os canais de denúncia. Quer dizer, se alguém dentro da empresa observa que está acontecendo coisas erradas, como essa pessoa deve agir? Se a empresa tem canais de denúncias, né, é, quando a gente dentro da empresa vê algo errado, a gente se sente mais seguro em falar. Os canais de denúncias, né, são é, meios para que os funcionários possam, né, falar algo. Pode ser um e-mail, tem empresas que têm um e-mail que os funcionários podem utilizar para falar, para denunciar algo. Né? Quando a empresa tem canais de denúncias, como por exemplo um e-mail, né, que o funcionário pode, né, falar sobre algo, né, até de forma anônima, mostra que a empresa leva a sério, né, as questões éticas e protege quem fala a verdade. Né? É importante, então, que as empresas tenham canais, né, de denúncia, forma, né, dos funcionários denunciarem irregularidades de uma forma segura. Né? Com isso, a empresa consegue dar segurança a quem busca agir de forma ética e também, quando a empresa tem canais de denúncia, ela, né, consegue, né, consertar problemas éticos que estão acontecendo dentro da empresa. E um outro pilar, um outro elemento para se criar uma empresa ética é treinamento e desenvolvimento de pessoas. É aquilo, ética não se aprende só na teoria. Né? Empresas sérias investem em treinamentos constantes, né? Em bate-papos, em simulações de dilemas éticos. É como exercitar um músculo. Quanto mais a gente pratica, mais forte fica, né, a nossa capacidade de discernimento ético. E o mais legal, esses treinamentos mostram também que a empresa se importa de verdade com o desenvolvimento moral dos seus colaboradores. O que a gente precisa entender é o seguinte: cultura ética não é um projeto, é um processo constante. Não basta colocar um cartaz bonito na parede, lá na empresa, né, e distribuir um manual e falar que é uma empresa ética. É preciso cultivar todos os dias, né, ações positivas, o comprometimento de todos para posturas adequadas. Ok? E até para trazer aí um exemplo, eu quero compartilhar com você um caso de um dilema ético, né? Aonde a gente vai aí agora, né, juntar teoria e prática dentro de uma situação que pode acontecer no mundo real das empresas, ok? Então, eu quero que você imagine a seguinte situação. Vamos trazer à tona aqui um caso para ver como a gente resolveria na vida real. Imagina essa situação. Você, você é estagiário, né? Você é estagiário ou estagiária no departamento de marketing de uma grande empresa de cosméticos, né? E aí a empresa acaba de lançar uma campanha de marketing linda, né? Sobre autoaceitação das pessoas, sobre beleza natural, né? E essa campanha que a empresa criou, né? É uma empresa de cosmético, ela criou uma campanha de marketing para as pessoas se aceitarem, né? Para valorizar a sua beleza natural. Essa campanha dessa empresa, né, que você trabalha, teve muito engajamento, né, nas redes sociais. Legal. Só que aí você descobre, por acaso, que a empresa está prestes a demitir 50 funcionários sem justa causa, apenas para cortar custos e aumentar o lucro. E o pior, a demissão será feita, né, de forma, né, sorrateira, sem aviso prévio,
né, um dia antes do pagamento. E aí, o que você faria? Então a empresa, você é do departamento de marketing de uma empresa de cosmético, que lança uma campanha sobre a valorização, né, da aceitação, a valorização do ser humano, a valorização, né, da beleza é, natural, da essência das pessoas. E aí você descobre que a empresa quer demitir do nada 50 pessoas, né, de uma forma sorrateira, sem justificativa, só para não ter que pagar e aumentar os seus lucros. E aí, o que você faria? Bom, vamos analisar a situação, né, por três ângulos, aliás, por diferentes, tá? Vamos analisar por diferentes perspectivas, por diferentes ângulos. Primeiro tem, né, o seu olhar pessoal, a sua perspectiva pessoal. Diante de uma situação dessa que eu te contei, seu coração ele fica apertado. Mas, por um lado, né, você precisa do estágio, é o seu primeiro emprego, né, na área de marketing. Você está construindo aí o seu currículo, né? Se você às vezes levantar uma bandeira aí, né, e falar sobre, né, tudo isso que você descobriu, né, você corre o risco de ser demitido, né, de queimar, né, o seu filme aí na empresa. Agora, por outro lado, dentro da sua perspectiva pessoal, né, ficar calado significa, né, ser conivente, né, compactuar com a falsidade da empresa, com a hipocrisia, né, da empresa. Por quê? Você está vendo a empresa nas redes sociais, nas campanhas de marketing, fala de autoestima, né, mas trata o funcionário de forma errada, de forma descartável. Então veja, na sua perspectiva pessoal, você tem aí um dilema. Você está construindo a sua vida profissional, você precisa do emprego, né? Você, por outro lado, vê que a empresa está sendo falsa, né? Porque trata as pessoas, né, de uma forma apequenadora. Mas aí existe um outro ângulo, existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva profissional. Imagina só, como futuro administrador, como futura administradora, você sabe que uma decisão dessas, né, é, pode destruir a cultura organizacional. Os funcionários que ficarem, vão perder a confiança na liderança. O clima vai ficar pesado, a produtividade pode cair, né? E quando a notícia vazar, né, porque sempre vaza, a imagem da empresa, né, vai para o ralo. Então, existe a sua perspectiva pessoal, existe a sua perspectiva, o seu olhar também como profissional, né? Como futuro administrador, como futura administradora. Você pensa assim, puxa vida, né? Olhando como um administrador, como uma administradora, essa decisão que eu descobri que a empresa quer tomar, de demitir todo mundo do nada só para não pagar algo, pode destruir o clima da empresa, a cultura organizacional, né? Os funcionários podem perder aí, né, a confiança na liderança. E aí, o que fazer agora, hein? E existe ainda uma outra perspectiva. Eu tenho que ter uma perspectiva, um olhar ético, né? Porque o olhar ético vai entrar todos os princípios que a gente viu. Honestidade, transparência, justiça. Quando a gente olha de uma forma ética a empresa, ela está sendo desleal, né, com quem ajuda ela todo dia, que são os funcionários. E você sabendo de tudo isso, pode se tornar cúmplice, né, no silêncio. Como tomar aí a decisão? Tem a perspectiva pessoal, a tua análise pessoal, profissional, ética. Bom, como tomar uma decisão fundamentada usando os critérios que a gente aprendeu? Primeiro, diante desse dilema que poderia acontecer dentro do ambiente corporativo, vamos usar o teste da publicidade. Teste da publicidade. Né? Como, lembra do teste da publicidade? Fazer a perguntinha. Como
a empresa, né, como seria a notícia, como seria a manchete, né, da empresa que fala sobre autoaceitação, mas demite 50 funcionários sem aviso prévio, sem falar nada. Seria um escândalo. Então, ó, diante da situação que eu te mostrei, né, você precisa tomar uma decisão, se fala ou não fala, se vai, né, tornar público aí entre os seus colegas da empresa o que está acontecendo, né? Aí você fala, vou falar, não vou falar. Bom, qual vai ser a manchete da empresa que demitiu 50 funcionários, mas defende nas campanhas de marketing a autoaceitação? É um escândalo, né? Outra análise fundamentada, se questionando se você fala ou não fala. Se fosse você um desses 50 funcionários, você gostaria que alguém tivesse a coragem de ter falado sobre isso? É. Olhando, né, os valores que a empresa compartilhou com o funcionário nos manuais, onde fica o respeito, a valorização das pessoas, né, nessa decisão da empresa. Então, diante de uma situação dessa, para ter uma decisão fundamentada, você pode usar o teste de publicidade, o que pode acontecer, né, com a empresa publicamente. Né? Você pode utilizar o teste da reversibilidade. Pô, se eu fosse um dos funcionários, eu gostaria, né, que me dissessem antes desse fato da demissão acontecer. Né? E ainda você pode se fazer valer para tomar decisão, né, o manual de conduta, os valores da empresa. Com tudo isso, você consegue fazer, né, uma análise e tomar uma decisão. Né? Nesse exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, uma possível decisão seria, analisando todos esses aspectos que nós comentamos agora, né, uma decisão legal seria você marcar uma conversa confidencial com o supervisor de RH ou com o seu líder, expressando de uma forma tranquila sua preocupação, né, com a forma, né, que as pessoas serão demitidas e como essas demissões serão conduzidas, mostrando aí os possíveis danos à imagem da empresa, à moral dos funcionários. Você poderia sugerir alternativas, né, como por exemplo um plano de demissão, né, voluntária, onde os funcionários são avisados e recebem aí, né, valores maiores, né? O importante aqui, diante desse caso que eu estou te trazendo, não é simplesmente arranjar uma resposta, ter uma resposta perfeita, mas entender que dilemas reais que podem acontecer, igual esse que eu falei, exigem de você coragem. Não vai exigir só conhecimento, não, vai exigir coragem. E que às vezes, né, a decisão mais ética é também a decisão é, é, mais difícil. Mas quando a gente fala, né, em ser um profissional ético, né, em tomar decisões éticas, eu estou dizendo, né, para você refletir sobre qual imagem você quer, né, deixar para o mundo, né, que profissional você quer ser, que ser humano você quer ser. Tá? Então, eu quero que você reflita sobre ser um profissional ético, sobre os princípios que nós compartilhamos aqui, sobre os dilemas éticos, né? E também, né, que você reflita, e depois leia mais, estude mais sobre as ferramentas que você pode utilizar para tomar decisões mais éticas. E lembre-se, quando você tem uma postura ética, você tem paz, você tem tranquilidade e ninguém vai conseguir te derrubar, tá? Te derrubar moralmente. Por quê? Porque você vai ter a tranquilidade que agiu, que tomou decisões com integridade, justiça, respeito e honestidade. Pense sobre isso, faça o download, né, dos materiais que são disponibilizados para você, e nos vemos na próxima.
Professor Igor Assis por aqui, que alegria.